Olá, pessoal. Olá, Will. Oi, Karina, tudo bem? Tudo e você? Bem, vamos caminhando. Vamos conversar hoje um pouquinho de um dos temas que eu acho que norteiam aí o nosso canalzinho aqui, nossa página, o que a gente se propôs a fazer. E aí o título é esse, né? Um vírus democrático, mas que tem efeitos desiguais. Então, para começar, eu vi aqui uma notícia da. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Uma notícia da Rede Nossa São Paulo. Um vírus democrático que evidencia a fragilidade da democracia. Essa notícia, enfim, esse artigo, mini artigo aqui, é do dia 1º de abril de 2020. E aí eu queria chamar a atenção de 2 parágrafos aqui para a gente poder debater, tá? Então, eles falam assim: na realidade, a democracia, na maioria dos países, foi incapaz de melhorar a vida da maioria da população. Não porque intrinsecamente produza desigualdade, mas porque a política foi dominada pelos grandes grupos econômicos e passou a defender mais o interesse privado do que o interesse público. Não é por outro motivo que o Brasil ostenta vergonhosas concentração de renda e desigualdade social. E aí ele traz números. A consequência é que, em momentos de crise, estas feridas aparecem e, de repente, nos damos conta de que 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável e que 95 milhões de pessoas, quase metade da população, não tem coleta de esgoto em um momento em que o saneamento básico faz a diferença para a saúde pública. E aí, eu vou tirar essa tela compartilhada e vamos, então, conversar sobre esses dois. Sim. Bom, eu acho que a primeira coisa que nós temos que levar em conta aí é a diferença entre questão social e questão natural, né? Então, assim, esse vírus, ele é um vírus natural, é um vírus que surgiu, seja na China ou seja em outro local. Nós estamos em um mundo globalizado, né? Então esse vírus ele se espalhou muito rapidamente. Se fosse em um outro período histórico, esse vírus ele teria atingido apenas aquele local, mas pelo fato de estarmos nesse mundo globalizado, ele viajou muito rápido, né? Bom, então o que é natural? O vírus é natural, a doença. Agora, o que não é natural é a forma de enfrentamento dessa pandemia, dessa doença. Então, olha só, é óbvio que os ricos eles irão morrer, a elite irá morrer, tá? Como ela já está morrendo. Eles foram os primeiros infectados, o vírus ele está se espalhando na classe social da elite. No entanto, onde que agora será o problema? Nas classes populares, ou seja, o vírus ele assume agora uma conotação de questão social, ou seja, a morte ou o enfrentamento dessa doença ele será social, tá? Então, uma das coisas que esse texto ele fala é a coleta de esgoto, o tratamento de esgoto. Então, ou seja, uma grande parte da população ela não tem nem como lavar as mãos, ela nem tem como ter esse tratamento básico, tá? Isso se dá em especial em virtude da ação do Estado. Eu só gostaria de chamar a atenção que o atual presidente, que parece não saber nada, ou ele faz de conta que não sabe nada, há pouco tempo atrás ele disse que pessoas entravam no esgoto e nada acontecia, sendo que essa é uma das maiores causas de morte antes do coronavírus, né? Com o coronavírus nós teremos esse agravamento. Então, eu acho que a gente precisaria, para fazer um pouco essa discussão,
voltar, né, na história, e na história recente do nosso país, principalmente, e falar aí do aprofundamento do Estado neoliberal, né? Uhum. Então, assim, o que a gente vê, né? Eu fiquei pensando muito nisso quando eu comecei a ver as notícias sobre o Covid. Eu fiquei pensando muito nas aulas, né? Lá no serviço social, porque eu fiquei pensando o seguinte: o Covid, ele joga na nossa cara, né? Ele deixa muito explícito muitas coisas que, por exemplo, a gente discutia em sala de aula e que pareciam muito abstratas, né? Mesmo a gente trazendo exemplos do cotidiano, enfim, eu acho que o Covid, ele exacerba, né, tudo isso, e aí fica muito difícil você não enxergar justamente, né, todos esses efeitos nefastos do Estado neoliberal. Hoje a gente está falando, por exemplo, está se falando, né, de que precisa ter um Estado forte, né? Eu acho que é importante também a gente conversar sobre o que seria um Estado forte, né? Um Estado forte seria justamente o oposto de um Estado neoliberal, né? Ou seja, um Estado que intervém, um Estado que faz políticas públicas, que garante a proteção social dos cidadãos, né? Que é justamente o oposto do caminho que o Brasil veio rumando, principalmente a partir ali do governo Temer, né? De ser um Estado neoliberal, ou seja, um Estado mínimo, né, um Estado retraído, um Estado que não investe justamente, né, um Estado que retira direitos, um Estado que retira verbas, né, e, portanto, você não tem como investir nas políticas públicas, né. Então, assim, eu acho que uma das né, da parcela do nosso público aí são os nossos ex-alunos, né, eu acho que fica aí a dica para olhar para essas notícias sobre o Covid, o enfrentamento do Covid, enfim, que ali fica claro, né, quase que transparente, essa questão do Estado, como que age um Estado neoliberal e como que vai agir um Estado forte, né? Um Estado que investe em políticas e que está olhando para a proteção dos seus cidadãos. Eu gostaria de ressaltar, né, o que os teóricos do neoliberalismo eles falam, né? Eles falam o seguinte: no neoliberalismo, o Estado ele se afasta em especial das questões econômicas e sociais, e ele deixaria o Estado ser guiado, a economia ser guiada por uma chamada mão invisível, né? Aí depois a gente pode até entrar nesse conceito de mão invisível. Mas olha só, uma coisa que tem que chamar a atenção é que quando se fala em o Estado não intervir, ao mesmo tempo, esse Estado que não está intervindo, ou está intervindo muito pouco em favor do coronavírus, desculpa, em favor do enfrentamento do coronavírus, ele está salvando o sistema bancário. Então, isso tem que ser uma das primeiras coisas que a gente tem que ressaltar. Ó, se diz assim, o Estado não pode intervir, foi congelado o investimento em educação, saúde e segurança, mas, ao mesmo tempo, nós tivemos essa PEC emergencial, que foi a 10 2020, que ela destinou para o sistema bancário 1,216 bilhões. Ou seja, se metade desse dinheiro ele fosse destinado para o combate do coronavírus, nós estaríamos em uma outra situação. Então, assim, para o sistema financeiro tem dinheiro, para o sistema financeiro nós temos um Estado protetor, ou seja, o Estado que está protegendo o sistema financeiro, só que esse mesmo Estado, ele não está protegendo quem mais precisa, que são os pobres, que são as pessoas, como você disse, que não têm acesso ao esgoto. É o que a gente costuma falar, né? É um Estado mínimo para a população e máximo, né, para o mercado, para as elites, e aí, no caso do que você citou aí, para os bancos, né? Uhum. O que mais que a gente tem para falar? Você... Pode falar. Não, pode falar você.
Eu acho assim, uma coisa que me remeteu, o que você falou, que eu acho importante a gente ir fazendo esclarecimentos também, né, que é assim, esse auxílio emergencial que o governo federal está propondo, né, está dando, né, entre aspas, para a população, eu acho que é interessante também a gente contar um pouco da história desse auxílio emergencial, né? O que o governo propôs no início foi dar R$ 200, o auxílio emergencial de R$ 200, né? A oposição estava propondo um salário mínimo. E depois, então, se chegou aí num acordo de R$ 600. O que a gente vê o Bolsonaro falando na televisão é que ele está dando os R$ 600, né? E esses bastidores do que é governo, do que é oposição, desses acordos que se faz, enfim, isso tudo não é dito. Muitas pessoas não sabem, né? O governo, então, vou ressaltar, né, aqui, vou repetir. O governo queria oferecer R$ 200. Esse é o Estado neoliberal. Ah, então já que a gente precisa fazer alguma coisa, vamos dar aí, né, o mínimo que a gente puder dar, R$ 200. E a oposição vai lá, pressiona, negocia, nananã, não conseguiu um salário mínimo, mas conseguiu um acordo aí de R$ 600. E aí é o que você falou, para os bancos, né? E para que serviria esse dinheiro para os bancos? Não seria justamente para os bancos poderem, enfim, fazer empréstimos para as pessoas, enfim? Isso é uma coisa interessante que você coloca, né? Porque a justificativa é que se os bancos quebram, você tem um efeito dominó e vai quebrando a economia, como foi em 2008 nos Estados Unidos, ou em 1929 também nos Estados Unidos, né? Mas olha só, o que está acontecendo? Se esse dinheiro ele fosse para os bancos e os bancos encaminhassem esse dinheiro para a população, tá? Crédito, eu não sei o jeito. O problema é o seguinte, que esse dinheiro está indo para os bancos, a justificativa, você vai dar liquidez para os bancos. No entanto, o que os bancos estão fazendo? Eles estão acumulando. Esse dinheiro, ele foi, grande parte, para compra de ativos podres, ativos muitas vezes que estavam parados há mais de 15 anos, ou seja, imagina assim, os bancos, que são as empresas que mais têm lucro em nosso país, eles tinham alguns ativos parados, podres. O que o governo federal fez? Ele deu esse dinheiro, ele compra esses ativos, ou seja, ele fica com esses papéis podres, que não servem para nada, talvez nem receba mais. Os bancos, eles não passam essa liquidez para a ponta, para o consumidor final, ou seja, se você estiver devendo no cartão de crédito, continua esses juros exorbitantes, o juros mais caro do mundo. Se você tiver no cheque especial, idem. Tá? Então, isso não chega à população. Gente, só para se ter uma ideia de números, o dinheiro para os bancos é 16,7% do PIB. Tá? Então, agora, esses R$ 600, que aí tem uma outra questão também, tá? A parcela da população que mais teria necessidade, eles não estão conseguindo ter acesso, outras pessoas, por exemplo, a pessoa ela foi despedida em 2019, nós estamos em 2020, ou seja, ela também não tem acesso. Então, assim, várias pessoas não estão tendo acesso a esses R$ 600, ele representa menos de 1% do PIB. Então, menos de 1% do PIB. Ele vai para essa população mais carente, que mesmo assim, grande parte não está tendo acesso. O Guedes, ele disse que precisa ver de onde que vai tirar esse dinheiro para a população mais pobre. 16,7% do PIB, que seria esse 1 trilhão e pouco. Ele vai para os bancos e nem se questionou de onde que iria tirar. Para os bancos tudo, para o povo nada ou quase nada.
Pois é, e aí assim, quando a gente falava, né, lá atrás, sobre a questão da reforma trabalhista, sobre a PEC da morte, né, a gente vislumbra, né, porque estudamos a história, enfim, temos uma visão, uma análise crítica, vamos dizer assim, sobre os efeitos que isso ia ter, né? Mas quando a gente fala, tudo é assim, né? Ah, é futuro, pode ser que não seja, até porque as promessas eram de que tudo ia melhorar, né? A questão, por exemplo, da reforma trabalhista era para ter mais emprego, né? Essa era uma das justificativas, né? Ah, vai gerar mais emprego. O Brasil está com muito desempregado, né? O que a gente vê hoje? Vamos lá, vamos vir, né, aqui mais para perto, né? Eu acabei de ler uma notícia, por exemplo, que os PJs, então as pessoas jurídicas, vão ficar sem trabalho e sem o auxílio de R$ 600, né? Então, assim, eu sou, por exemplo, um exemplo disso, né? Fui demitida, aí comecei a trabalhar num projeto social, esse projeto me contratou como PJ, uma pessoa jurídica, né? E aí eu ia ganhar lá um salário. Fiquei 3 semanas trabalhando, e aí tudo ficou suspenso por conta do Covid. O que eles me ofereceram até o dia 10, a gente parou dia 19 de março, então por 3 meses o que me foi oferecido foi um auxílio de R$ 300 por mês, né? Eu não tenho carteira assinada lá, mas muitas pessoas, por conta dessa reforma trabalhista, deixaram de ter carteira assinada, se tornaram pessoa jurídica e muitas delas não vão poder ter acesso a esse auxílio emergencial. Então, quer dizer, é uma reforma que lá atrás se prometia geração de emprego, que a gente viu que foi uma mentira, não gerou emprego nada, diminuiu muito, muito, muito pouco a questão do desemprego. E hoje a gente tem essas pessoas à deriva, sem receber pelo trabalho, porque o trabalho está suspenso. A reportagem que eu li era de uma pessoa que estava trabalhando como PJ, ela foi dispensada, ou seja, ela só precisa trabalhar uma vez por semana, é o que a empresa precisa dela, uma vez por semana. O que ele fez? Ele pegou, por exemplo, os gibis deles, livros, nananã, montou uma lojinha virtual e está vendendo os livros e gibis dele, uma coleção que ele tinha, para poder auxiliar na renda doméstica, já que ele não vai entrar no auxílio, enfim, no auxílio emergencial. Então, aquela reforma trabalhista, que talvez a gente não vislumbrasse, né, muito onde isso ia chegar, muitas pessoas não vislumbravam, acreditavam nisso, é isso que eu falei no começo. Hoje está escancarado aonde essas reformas nos levaram, aonde a gente chega com isso. A mesma coisa do que você falou da PEC da morte, né? O desinvestimento ou congelamento, né, de investimento na área da saúde, enfim. E está aí hoje, o que a gente está vendo? A gente está vendo que, por exemplo, com 2 semanas de Covid intensa, vou chamar assim, por exemplo, Manaus não tem mais leitos. Cadê o dinheiro da saúde? Né? Então, assim, acho que é um pouco para exemplificar que quando a gente chama atenção para essas medidas desses governos, né, neoliberais, a gente está chamando atenção para o que hoje fica muito explícito com o Covid. Aconteceria de qualquer forma, o congelamento no SUS, quer dizer, investimento no SUS foi congelado. A gente já sabia que iam ter menos leitos, iam ter menos médicos, ia ter menos tudo, né? Mas com o Covid, isso fica lançado à luz aí na nossa cara. Eu gostaria de chamar um pouco a atenção para isso que você fala, que nesses momentos de crise... Desculpa, pode falar. Nesses momentos de crise, aquilo que já estava presente na sociedade, ele vem à tona de uma maneira mais forte. Então, eu vou dar um pequeno exemplo. O mundo virtual. Antes da crise, ou antes dessa pandemia do Covid, grande parte das relações
já estavam sendo feitas via mundo virtual. Basta ver as pessoas que se casaram porque encontraram os seus pares em aplicativos. Isso vai, obviamente, aumentar. Tá? Aulas online, elas irão aumentar, reuniões de trabalho online, trabalhos em casa irão aumentar. No entanto, o que acontece em relação à questão econômica, igual que você está colocando? Nós tínhamos um Estado que esse Estado ele parou de investir na população. Não é que ele investia muito, não é isso, tá? Algumas vezes a gente fala disso, as pessoas falam, mas estava no paraíso? É claro que não, mas tinha um pouco de investimento. Nesse pouco de investimento, ele parou agora, né? Ou seja, nessa época de crise, isso vem à tona, né? Isso se torna um pouco mais claro. Essa desigualdade social, ela se torna um pouco mais clara. E eu gostaria de chamar a atenção de 2 países capitalistas, Estados Unidos e Inglaterra. Estados Unidos, ele vai pagar $1.200 habitante, então a gente está falando do país mais capitalista do mundo, e o segundo, Inglaterra, que está pagando um salário de 80%, 80% do salário o Estado está pagando. Olha só, com isso, o que possibilita? Possibilita que a pessoa fique em casa. Tá? Ela pode ficar nesse estado de isolamento, nesse estado de quarentena, que ela tem a sua renda garantida. O que está acontecendo no Brasil? Tá? Volto a dizer, só esses R$600, tá? Ele não está chegando a todo mundo. Tá? O que isso faz? Isso obriga com que as pessoas elas saiam para procurar emprego, ou saiam para trabalhar, ou elas estão desesperadas. Porque uma coisa, você não pode colocar essa disputa entre economia e saúde. As duas são juntas, porque você é uma pessoa só, a sua família é uma pessoa só. Ela tem que estar com saúde e ela tem que estar bem economicamente. Então, olha só, quando o Estado ele não assume, como fala... as suas responsabilidades, enfim. Isso faz com que as pessoas elas saiam do isolamento. E aí nós temos também um outro ponto, né? Quando a maior autoridade do país ela diz que essa pandemia ela não é algo grave, isso gera na cabeça das pessoas uma confusão. Então, você vê em bairros de classe média, pessoas na rua, pessoas conversando, parece que estão conversando mais do que antes da pandemia, né? E nós estamos chegando a números em que os hospitais estão chegando à sua lotação máxima, né? Então, eu acho que, assim, eu tinha colocado aquela tela tinha compartilhado a tela, então vamos lá, da Oxfam, né? Que eu acho que é uma outra notícia aí, do dia 23 de abril, do mesmo tema, né? Dizendo, pandemia de coronavírus escancara desigualdades brasileiras. E aí, eles fizeram uma live com a diretora, né? A diretora executiva da Oxfam Brasil, a jornalista Flávia Oliveira, que é essa aqui, e o Eduardo Moreira, que ele é economista, eu nem sei se ele é economista e escritor, Eduardo Moreira, que era... O Eduardo Moreira, a história dele é muito curiosa, né? Ele foi fundador e ex-sócio de um banco de investimentos, e ele partiu aí por uma questão
de entender justamente por que, que o mundo era tão desigual, né? Inclusive, no início dessa live, ele fala, olha, quando eu estudava, para mim, tudo aquilo que me ensinavam era verdade, né? Porque eu tinha que responder aquelas coisas de economia, enfim, e para eu tirar 10 na prova, eram aquelas respostas que eu tinha que dar, né? Só que eu comecei a ver que o mundo não era bem assim. E aí o Eduardo, ele largou muitas coisas aí, largou o trabalho dele, enfim, e foi, acho que ele morou um tempo com o pessoal do MST para entender como é que era o movimento, enfim, foi viver a realidade, né, uma realidade diferente da dele, que ele conta lá, que garoto, né, homem branco da Zona Sul do Rio de Janeiro, e foi experimentar aí outras realidades. E hoje ele é um defensor, né, de coisas como essa aqui que eles estão falando aqui na live, que é, por exemplo, a taxação dos mais ricos, uma reforma tributária e a taxação dos mais ricos, mas que para isso é necessário que se faça um pacto social, né? Eu vi uma live outro dia do Lula, que o Lula estava dizendo o seguinte, não adianta a gente brigar pela taxação dos mais ricos, né? Ele disse que o primeiro a brigar por isso foi o Fernando Henrique, quando o Fernando Henrique foi, não sei se senador, deputado, enfim, que isso não passou no Congresso, e ele também tentou, não passou, e ele dizia o seguinte, como que isso vai passar no Congresso se justamente os donos das maiores fortunas estão lá dentro? Uhum. Né? Só para terminar, fica aí a dica de assistir essa live, a gente vai deixar aqui embaixo, né, depois o endereço aí da live que foi feita, que é bem interessante. Mas fala, Will, para a gente ir concluindo. Só para a gente colocar um pouquinho da história, essa taxação das grandes fortunas, gente, quando se fala em grandes fortunas, a gente está falando de um salário mensal mais de 60, mais de 100 mil, tá? Não é a pessoa que ganha 5, 10 mil por mês. São grandes fortunas mesmo. Mas isso está na nossa Constituição. Está presente na Constituição. Então, se isso não é feito, isso acaba indo contra a Constituição. E aquilo que é contra a Constituição é algo ilegal. Bom, o Fernando Henrique, ele tentou fazer isso quando ele era presidente. Ele tentou, mas ele não forçou muito, né? O Lula também, ele não chegou a forçar muito, tá? Havia essa vontade de fazer essa... foi na época que ele foi presidente, então? Sim, foi... Tá. Então, olha só, aí entra uma outra questão. No nosso país, proporcionalmente, os pobres eles pagam mais impostos do que os ricos. Por quê? O que é cobrado... imposto todo mundo vai ter que pagar. Tá? A gente tem duas certezas nessa vida. Que a gente vai morrer e a segunda é que nós vamos pagar imposto. E isso são duas certezas. Agora, o problema é que no Brasil, os impostos indiretos, eles são maiores do que os impostos diretos. Tá? Todos os países desenvolvidos economicamente, então, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, Europa, etc., os impostos diretos, eles são maiores que os indiretos. No Brasil, é o contrário. Então, vamos imaginar assim, você compra um saco de arroz. O saco de arroz está custando R$10. E proporcional, se você ganha um salário de R$1.000, você acaba pagando 0,1% do seu salário nesse saco de arroz. Esse mesmo saco de arroz, ele é comprado por uma pessoa que ganha 10 mil. Essa pessoa, proporcionalmente, ela vai pagar 0,01%. E assim sucessivamente. Então, o que teria que acontecer? A taxação, a maior parte da taxação, ela tinha que ser sobre a renda. Aumenta na renda e diminui
nos impostos diretos. Do jeito que é no Brasil... Então, eu acho só um jeito mais fácil, talvez, de explicar isso, que o Eduardo Moreira explica, é assim, a gente tem taxação sobre o consumo. Isso. Certo? E consumir é o que ele fala. Os pobres consomem, né? As pessoas vulneráveis, enfim, consomem praticamente tudo que elas ganham, né? Uhum. Praticamente ou tudo. Tudo é consumo. Por quê? Porque praticamente vira alimento para comer, né? Não é isso? É isso. Roupa e tal. Agora, a burguesia, ou os mais ricos, vamos dizer, como você estava falando, né? Não gastam só com esse consumo. Eles têm outros investimentos, e é desses investimentos, justamente, que não é cobrado investimentos, enfim, que não é cobrado proporcionalmente uma taxa de imposto, certo? Pensa assim, se os impostos eles fossem menor no consumo, que são os impostos indiretos, o que ia acontecer com o preço do produto? Ele ia baratear. Então, um produto que custa R$100, se 30% são impostos, significa que o preço dele seria R$70. Esse produto estando a R$70, ele ficaria mais acessível. Ele ficando mais acessível, mais pessoas iriam comprar. Mais pessoas comprando, isso exige com que a produção aumente. A produção aumente, isso gera emprego. Gerando emprego, coloca as pessoas para trabalhar, mais pessoas consumindo, gira a roda. E eu não sei se eu consegui explicar isso direito, mas olha só, quanto menor for os impostos sobre o consumo, mais pessoas irão consumir e isso girará a roda da economia. Só que aí tem uma questão no Brasil, que é a acumulação do capital. Se as pessoas não estão consumindo, não significa que o dinheiro some, significa que ele está acumulado nas mãos de quem? Da burguesia. E essa burguesia ela não está preocupada em fazer com que o dinheiro circule, a roda da economia circule, ela está preocupada em acumular. Se os impostos não forem em cima dessas grandes fortunas, ele não faz girar. Não, ficou bom. Eu estou preocupado um pouco com o nosso tempo, acho que a gente poderia já fazer nossas considerações finais para encerrar esse aqui. Então, tá bom. Então, um grande beijo, né, para você. Você não quer falar mais nada para finalizar? Não, eu queria falar assim, gente, vocês viram que a gente abordou vários temas, né? Vocês, em especial aqueles que foram nossos alunos e alunas, né? Mas outras pessoas também, deixa aqui nos comentários aqueles temas que vocês querem que a gente aprofunde, né? E até o próximo vídeo. Eu queria só fazer uma consideração assim final, que é isso, né? Para a gente poder falar mais nos próximos vídeos, e aí vocês, né, aproveitando esse gancho do Wilson, digam se vocês querem ou não, porque eu acho que a gente está tão estampado, volto a bater nessa tecla, tão estampado na nossa cara todos os efeitos do neoliberalismo, mas às vezes eu fico um pouco pensando se todo mundo sabe exatamente do que a gente está falando, quando a gente está falando de um Estado neoliberal e de um Estado mais forte, um Estado de bem-estar social, um Estado keynesiano, enfim, são vários termos que a gente está escutando por aí, mas que talvez muita gente ainda não tenha essa compreensão. E para a gente entender a conjuntura pela qual a gente está passando, esse debate ele é extremamente necessário de ser feito. Certo? Certo, garota. Então tá bom. Beijo, até mais. Até mais, tchau, tchau.